Algumas semanas atrás, eu instalei uma lâmina de canal na pequena serra sem fio Festool e usei para fazer esta extensão do suporte de grampos. Funcionou muito bem, mas foi realmente só uma prova de conceito, um tipo de entrada para o prato principal, que eram as juntas de caixa ou juntas de dedo. Então, eu nunca tentei fazer juntas de caixa antes. Tem muitos vídeos sobre isso no YouTube. O Matt, do Badger's Workshop, tem alguns ótimos. Por algum motivo, o processo nunca fez muito sentido para mim. E sempre pareceu demorado fazer e usar o gabarito, que depois só servia para um tamanho de junta. E ainda sobrava um gabarito grande para guardar. Tenho uma serra de mesa Festool pequena, com mesa deslizante e lâmina de canal funcionando bem. Veja o vídeo do recorde de grampos para mais detalhes. Quis apenas testar, fazer juntas tipo caixa, mas deixo claro que não recomendo isso a ninguém. Este vídeo simplesmente mostra o que eu fiz para conseguir essas juntas, para que você possa tomar uma decisão informada antes de comprar uma lâmina cara, supondo que isso realmente funcione como planejado. Quero fazer algumas caixas pequenas e bandejinhas para projetos. São ótimas para guardar botões e parafusos juntos, além de ser uma boa chance de testar encaixes tipo caixa. Tenho a guia Bench Dog CSC, placa adaptadora no medidor de ângulo da serra e o batente Flip Stop de microajuste. Agora, estou instalando uma cerca maior, sacrificial, na extrusão com 2 parafusos M5 escariados. Os bastões de apoio devem ser precisos. Fiz alguns desses à mão no começo e, conforme eu apertava, a cerca mudava de posição levemente, então vale muito a pena tirar um tempo para fazer isso na furadeira de bancada e garantir que fiquem precisos. Uso a lâmina de canal de 6 mm, da Companhia Nacional de Trefilação, e quero testar cortes em material de 6 mm, com a cerca de Medium Density Fiberboard presa ao batente e a lâmina ajustada à espessura, consigo cortar 6 mm direto na cerca. Preciso encaixar um pino pequeno no corte curvo e usei um pedaço de Medium Density Fiberboard de 6 mm colado. O Medium Density Fiberboard tem quase a mesma espessura da lâmina, com diferença de poucos centésimos de milímetro, então está bom para mim. Com a cola seca, basta mover o pino o dobro da espessura da lâmina. Faço isso facilmente colocando 2 Medium Density Fiberboard de 6 mm entre a guia falsa e o batente e travando a guia. Fiz alguns cortes de teste e você pode ajustar o encaixe das juntas mudando a posição da guia falsa, basicamente movendo o pino em relação à lâmina. O microajuste no batente giratório do Bench Dog permite alta precisão. 1/4 de volta na roda ajusta 1/5 de milímetro, garantindo calibração exata. Uma dica útil é cortar uma pequena seção dos dentes, como os de um pente, e guardar em local seguro para usar como gabarito ao reajustar tudo após remover a guia falsa e recuperar sua serra. Agora, percebi ao fazer todos esses testes que grande parte da minha confusão sobre encaixes, tipo finger joint, vem do fato de que muita gente não parece se preocupar em fazer os dentes inteiros. Eu acho que o encaixe fica com uma aparência melhor se o lado da caixa ou bandeja tiver dedos inteiros e não parciais, e posso usar meu pente de teste para marcar a altura da caixa que eu quero em números inteiros e cortar algumas tiras de compensado de bétula para combinar. Sim, uma desvantagem da serra de bancada para entalhes é precisar planejar antes e cortar as tiras antes de instalar a lâmina de canal, mas os Bench Dogs, o MFT e a dobradiça de trilho do workshop de 10 minutos sempre funcionam bem. Agora, devido à forma como os encaixes se unem, os lados são fáceis de marcar e cortar. E estou apenas unindo os lados longos e curtos com fita dupla face. Agora é aqui que eu me desvio um pouco, porque deveria ser possível, com uma serra de bancada, cortar as 4 extremidades dos lados da caixa de uma vez, unindo-os juntos, apenas com o deslocamento da espessura da lâmina, que é como eu os tenho empilhados aqui e presos com fita dupla face.
Ajustei a lâmina um pouco acima da espessura do material e começo a cortar os entalhes devagar e firme, com a peça presa ao batente. No último corte, coloco pedaços de material para evitar lascamento. Com as extremidades prontas, separo os pares longos e curtos, remonto do outro lado e repito o processo. Tudo saiu bem. O benefício das juntas tipo caixa é que, além de bonitas, oferecem grande área para colagem que pode levar 1 minuto. Então isso não está tão ruim. Eu cometi alguns erros aqui que eu preciso admitir, já que falei tanto sobre preferir juntas de dedo inteiras. Eu errei um pouco na altura do material. Faz tempo que não uso a serra de trilho, desde que tenho a de bancada. Considerei o dobro da espessura da lâmina. Então, ficou uns 2 milímetros a mais que vou cortar fora. Vou só aparar isso na serra. E a outra coisa é, eu errei mais a altura da lâmina. Desculpa, quando ajustei a altura da lâmina, usei um pedacinho de 12 milímetros e deixei a lâmina um pouco mais alta do que isso. Não é um pedaço do material de 12 milímetros que eu realmente estou usando. É de uma folha diferente, então temos um pouco mais de articulação aparecendo aqui do que eu gostaria. Então vou aparar isso também com a serra de bancada, só para deixar um pouco mais rente. Nas laterais, porque tem cerca de 1 milímetro ali, e acho que isso é um pouco demais para lixar sem afetar a superfície dos vídeos. Então vou fazer isso agora. Troquei a lâmina da serra de bancada por uma nova lâmina de 42 dentes dos meus amigos da Trend. Está muito melhor que antes e bem mais fácil de lixar. Agora, eu poderia simplesmente cortar uma base para encaixar certinho dentro da caixa e prendê-la pelos lados, mas, recentemente, comprei uma fresa de rebaixo menor de 6 milímetros e pensei em experimentar. Mais uma vez, fiz alguns testes e ajustei para que o rebaixo que faço nas laterais verticais da caixa combine com os que faço na base plana. Acho que vamos descobrir. Esse lado já está encaixado e ficou ótimo. Agora vou esquadrinhar os cantos, medir, cortar a base e fazer o rebaixo nas bordas. Beleza, chegou a hora da verdade. Eu limpei, tem um pouco de lasca nas bordas transversais por dentro, então só dei uma ajeitada ali com uma lixadinha manual. Vamos ver. Vamos ver como isso vai. A tentação aqui é sempre bater com força, mas se você fizer isso, corre o risco de rachar as juntas. Então, o ideal é que fique justo, mas não apertado. Pronto. Aí está.
Ajustado, mas não apertado. Vamos passar um pouco de cola. Coloque um peso por cima, deixe secar totalmente, então podemos lixar e aplicar um acabamento. Beleza. Lixando, normalmente eu não colocaria acabamento em uma caixa de oficina. Porque isso não faz muita diferença, mas as juntas de dedo ficaram ótimas. E é compensado de bétula, então vou usar um pouco da cera Corner Bar do Léo Handicraft. Eu gosto dessa, porque sempre faz o topo do compensado de bétula ficar especialmente bonito. Estou satisfeito com isso no geral. Como minha primeira caixa feita com junta de dedo, eu disse antes que o motivo de eu querer aparar juntas no serrote antes de lixá-las era porque é fácil arredondar a borda também. Mesmo assim, acabei arredondando a borda. Então, é realmente fácil, quando você está lixando, acabar pressionando um pouco demais e atravessar a lâmina superior. É algo com que você precisa tomar cuidado, mas não faz diferença em uma caixa de oficina como essa. Não precisava de acabamento, mas ficou bonito. Estou muito satisfeito com o resultado das juntas de dedo e tipo caixa no meu primeiro projeto usando esse tipo. Estou muito empolgado com isso. Preciso fazer mais peças do meu compensado padrão de 9 mm. Preciso colocar alguns cantinhos na base disso para que eles se empilhem direitinho. Mas é claro, mesmo que a serra esteja sendo reajustada, como eu tenho a cerca falsa e o pente, posso reajustar isso bem rápido e fácil. Basta fazer um teste rápido antes de produzir mais caixas. Considero esta pronta para esta semana. Muito obrigado por dar uma olhada. Como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre o processo, a caixa, o acabamento ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários aqui embaixo. Inscreva-se antes de sair e até o próximo vídeo. Se cuida!